Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje eu vou falar sobre circuito de carga e descarga de capacitor. Talvez seja um conteúdo que vocês tenham estudado anteriormente, mas na aula de hoje eu vou me aprofundar um pouco mais, porque nós vamos precisar entender bem o conceito de carga e descarga de capacitor para a próxima aula, tá? Porque nós iremos utilizar esse circuito junto do transistor de unijunção, ou UJT, que estudamos na semana passada. Então, para essa aula de hoje, nós vamos ver conceitos sobre capacitor e as suas principais aplicações em eletrônica industrial de potência, circuito de carga e descarga para capacitores, modelo matemático de cálculo para tensão e corrente elétrica instantânea, e essa parte do modelo vai ser crucial para compreender a próxima aula, e demonstração prática, tá, das formas de onda de tensão para carga e descarga de capacitores. Então, o conceito de capacitor já é algo notório entre vocês, né? Vocês devem já ter bem esse conceito, mas só para revisar, ó, o capacitor ele é um sistema de dois condutores metálicos de formato qualquer isolados, tá? Chamados normalmente de placas, e essas placas com um isolante ali no meio constituem um capacitor. Carregar um capacitor significa retirar uma certa quantidade de carga quesão de uma das placas e depositá-la na outra. E isso se consegue mediante a aplicação de uma diferença de potencial ou DDP entre elas. Uma característica notável dos capacitores é a linearidade entre a carga quesão e a DDP entre as placas. Então, existem capacitores aqui de polaridade, que pode ser representado dessas duas formas, e o capacitor não polarizado, que é representado por essa simbologia. A relação aqui da carga com a tensão, né? Ou seja, a divisão, a razão da carga pela tensão, é a capacidade de armazenamento de carga, tá? Se eu passar a tensão aqui multiplicando, nós podemos observar que existe uma linearidade entre o aumento da carga com o aumento da tensão. Aumentando a tensão, aumenta as cargas armazenadas, e com o aumento da circulação de cargas, nós temos também o aumento do potencial do capacitor. Falando agora da capacitância, a capacitância ou capacidade eletrostática é a grandeza que indica a capacidade do componente de armazenar cargas elétricas. Sua unidade de medida é o Farad, em homenagem ao físico britânico Michael Faraday. O capacitor possui uma capacitância de 1 Farad se uma carga de 1 Coulomb for depositada em suas placas por uma diferença de potencial de 1 volt entre elas. Tá? 1 Coulomb é coisa pra caramba. 1 volt nem tanto. Né? A gente sabe que 1 volt é pouco, tá? Relativamente falando. Agora, 1 Coulomb é muita coisa. Quanto que vale 1 Coulomb? 6,24 vezes 10 a 18 elétrons. É bastante carga. Tá? Essa unidade é de ordem de grandeza elevada, né? Eu diria elevadíssima, e por isso costuma-se trabalhar com seus submúltiplos. Então nós temos o microfarad, tá? Que é 10 a menos 6, aqui seria aquele Uzinho, tá, turma? Não é M minúsculo, não. Nanofarad, 10 a menos 9, e o picofarad, 10 a menos 12. De maneira análoga aos resistores, os capacitores têm valores padronizados de capacitância, que pode ser 1, 1,2, 1,5, 1,8, 2,2, 2,7, 3,3, 4,7, 5,6, 6,8 e 8,2, com fatores multiplicativos da base 10, de modo a obter valores dentro da faixa estabelecida. Tá? A faixa estabelecida é de microfarads, aqui está certo, tá? É esse usinho que a gente usa para micro, até picofarads, ou seja, de 10 a menos 6 a 10 a menos 12.
Tipos de capacitores. Os capacitores também são chamados de condensadores e os tipos mais comuns são o de mica, poliéster, cerâmica e o eletrolítico. Tá? Aqui eu tenho alguns, tem aqui o polipropilênio, tem o tântalo, né? Existem vários tipos, tá, de capacitor, cada um com certa aplicação, mas o que a gente vai focar aqui seria o eletrolítico, que é esse carinha aqui. Então, agora sim, falando da carga do capacitor, aqui nós temos um circuito, tá? 12 volts, uma chave, um resistor e o capacitor. Para esse circuito, existe uma constante de tempo, que seria a resistência vezes a capacitância. Resistência vezes capacitância dá segundos, tá? Uma nota aqui importante é que a constante de tempo, ela não é o tempo necessário para que o capacitor se carregue ou descarregue, tá? Não é isso que quer dizer a constante de tempo. O tempo de carga e descarga é com base em constantes de tempo. Quantas constantes para carga e quantas constantes de tempo para descarga. Mas não que uma constante seja o tempo de carga ou descarga, tá, turma? Então, se a gente considerar aqui que em t igual a zero ao fechamento da chave S, né, eu fecho a chave S, o capacitor ele estará totalmente descarregado, comportando-se como um curto-circuito. Então é como se fosse uma linha aqui, tá, turma? Como se tivesse um jumper desse ponto para esse, ou seja, a fonte no resistor, né, ó, que é o que é dito aqui, ó. Assim, toda a tensão da fonte está sobre o resistor, fazendo com que a corrente do circuito seja máxima. Então, nesse momento, ó, instante zero, corrente do circuito, que é o I que começa a circular quando essa chave é fechada, é a corrente máxima, que é o valor da tensão, no caso aqui seria 12 sobre R, tá? E o VR é o VR máximo, que é igual ao V, sendo que o VC é zero, por quê? Porque o capacitor está totalmente descarregado e ele se comporta como um curto-circuito. Um curto-circuito, temos que a tensão é nula. Legal. Nós temos que, nos instantes imediatamente após o fechamento da chave, a corrente do circuito ela diminui de forma gradativa até zero. O mesmo ocorre com a tensão no resistor. Tá? De outro lado, tá? A tensão no capacitor ela vai aumentar até atingir o valor da fonte, né? No caso aí no exemplo, a própria tensão da fonte. Tá? Então o capacitor carrega até o valor da fonte, passando a se comportar nesse momento como um circuito aberto. E sabendo disso, nós temos que a corrente do circuito ela é a corrente vezes a exponencial, ou número de Euler, né? De menos t sobre tal, que agora sim é o valor de RC. Lembrando que a tensão no resistor é basicamente resistência vezes corrente. Se a corrente tem esse comportamento exponencial, a tensão aqui do resistor também vai ter esse comportamento, tá? Então a tensão do resistor vai decaindo. Lembrando que ela começou no máximo, né? Começou em 12. E ela vai decaindo até zerar. Muito bem, então se eu tenho que a tensão no resistor é V exponencial de menos T sobre tal, a tensão no capacitor por lei de Kirchhoff será que, ó, posso fazer aqui a lei de Kirchhoff, valor da fonte igual ao valor da resistência mais o valor do capacitor, né? Resistência mais capacitor igual ao valor da fonte. Se eu quero o valor do capacitor, eu passo o valor da resistência subtraindo e eu chego em VC igual a V menos V exponencial de menos T sobre tal. O V é elemento comum, posso colocar em evidência, então eu chego numa expressão fatorada para a tensão no capacitor. Tá?
Então, essa é a expressão para a tensão no capacitor e essa é a expressão para a corrente. Em que momento? Na carga, beleza? Vamos analisar matematicamente as expressões. Substituindo t por múltiplos de t, observa-se que, para t igual a 5 tal, obtém-se de modo aproximado os valores finais de tensão de tensão e corrente pretendidos, né? Portanto, é possível afirmar com razoável precisão que o tempo necessário para o capacitor se carregar plenamente é igual a 5 tal, o que pode também ser observado experimentalmente. Então, aqui nós teremos o valor da fonte, tá? Aqui nós temos o desenvolvimento da tensão no capacitor. Temos aqui o decaimento da corrente no capacitor, que a corrente é máxima no curto-circuito. É quando ele está totalmente descarregado, né? E a tensão da fonte fica totalmente sobre o resistor, que é o momento também que o resistor tem a sua tensão máxima. Então, o que acontece? A corrente vai decaindo porque o capacitor vai carregando, tá? Existe uma relação aqui inversamente proporcional. Quando o capacitor tem a tensão máxima, a corrente é nula, tá? E quando a corrente é máxima, a tensão do capacitor é nula. Já no resistor não, é proporcional à corrente, né? Quando a corrente é máxima, a tensão no resistor é máxima. Quando a corrente é nula, a tensão no resistor é nula, tá? Esse TC é o que nós chamamos de tempo de carga, e aqui o gráfico da fonte é uma constante. Então, ó, o tempo de carga do capacitor pode ser dado por 5 vezes a constante de tempo, que seria o valor da resistência vezes a capacitância do circuito. Ó, um aviso importante aqui, tá? Após 5 tal, se não houver alteração no circuito, a tensão permanece indefinidamente no valor máximo e a corrente se mantém nula. Então, carreguei o capacitor. Está carregado, desliguei o circuito. Ele está lá, está carregado, beleza? Chega um desavisado e pega no capacitor. Ele vai tomar um choquinho. Por quê? Porque descarregou. Você chegou a descarregar no circuito? Não. Ele está carregado, carreguei ele e ficou lá. Então, mesmo com o circuito desligado, o capacitor tem carga, tá? E é normalmente assim que o pessoal acaba tomando choque, né? Quando pega um capacitor lá, tá com uma carga e é descarregado na pessoa. Em resumo, em T igual a zero, o capacitor está descarregado e comporta-se como um curto-circuito. Em T igual a 5 tal, o capacitor está carregado e comporta-se como um circuito aberto. Então, o capacitor ele não é uma chave, mas a gente pode analisar ele dessa forma, né? Curto-circuito é como se fosse uma chave fechada. Circuito aberto é como se fosse uma chave aberta, tá? Só que ele tem esse comportamento por instantes de tempo, tá? Ele tem essa variação da corrente e da tensão no tempo, embora a tensão da fonte ela seja contínua e constante, tá? Invariável ao longo do tempo, mas no capacitor não é assim que acontece, né? Agora falando da descarga, ó, substituir aqui a fonte pelo capacitor, que agora estaria carregado com o valor máximo, né, que seria os 12 volts da fonte. E fechando a chave, ele iria liberar uma corrente para o resistor, tá? Constante de tempo do circuito ainda a mesma, RC. E agora a gente considera o capacitor carregado com a tensão entre armaduras de V máximo, ou seja, 12 volts, conforme eu disse. Que pode ou não ser igual ao valor da fonte, mas que em geral a gente considera, tá? 5 tal é 99% do valor da fonte. Então a gente considera como sendo o valor da fonte. E com isso, né, ó, quando a gente faz o fechamento, fecha a chave do circuito, ocorre a circulação de uma corrente devido ao movimento das cargas elétricas de uma armadura para outra, cessando quando o capacitor se descarrega por completo. Nessa situação, o capacitor comporta-se como uma fonte para o circuito, só que é uma fonte que acaba, né? Não é uma fonte constante.
Considerando t igual a zero, o exato instante do fechamento da chave S, tem-se tensão no capacitor máxima, corrente é máxima também, equivale à tensão do capacitor sobre a resistência, tá? Aqui fica paralelo, né? Então, tensão do capacitor é a mesma tensão da resistência, tá? Tensão do capacitor é igual a tensão da resistência, que é a tensão máxima e a corrente, lei de Ohm, né? Tensão sobre resistência. Legal, legal. Nos instantes imediatamente posteriores ao fechamento da chave S, a variação da tensão e da corrente no circuito segue uma função exponencial que também depende da constante de tempo t. Logo, a corrente é o seu valor máximo vezes a exponencial de menos t sobre tal, e VC acaba sendo igual a VR, que é R vezes I, né? Circuito paralelo, a tensão é sempre igual. R vezes I, nós temos o I é esse daqui, o R eu vou ter constante no circuito, então eu chego que a tensão no capacitor é a mesma tensão do resistor, que é valor máximo vezes a exponencial de menos t sobre tal. Da mesma forma, fazendo a análise matemática das equações, verifica-se que o tempo necessário para a descarga total do capacitor é igual a 5 tal, que é observado experimentalmente. Ou seja, constante de tempo ainda RC, e a descarga seria 5 tal também, que a gente pode comprovar isso de forma experimental. Então, graficamente, o capacitor tinha uma carga total, essa carga começa a circular na forma de corrente, né? Então ela deixa de ser máxima e passa a ser zero. E como a tensão do capacitor agora é a mesma tensão do resistor, e que o resistor tem um comportamento ali proporcional à corrente, se a corrente é máxima, tensão máxima. Corrente nula, tensão nula. Então a tensão de descarga fica nesse formato. Legal, turma. Agora nós temos o gráfico de carga e descarga do capacitor. Para isso, botei aqui um gerador de tensão, tá? De onda quadrada. Lembra um clock, né? De circuitos digitais. Tem tensão positiva, zero. Positiva, zero. Por que eu fiz isso? Olha que interessante, né? O capacitor ele precisa de uma tensão constante, né? Para carregar. E a tensão ela é constante até aqui. Depois ela fica em zero. Se a tensão está em zero, eu fecho, é como se eu fechasse um curto na fonte. Se eu fecho um curto na fonte, é a mesma coisa que eu estar fechando a chavinha do circuito. Ele começa a gerar uma descarga, tá? Então, nesse período, o capacitor carrega, nesse segundo momento, ele descarrega. E assim vai, de forma cíclica. Carrega, descarrega, carrega, descarrega. Tá? Essa é a forma de onda da tensão do capacitor, essa daqui é a tensão no gerador. E isso sim parece uma ondinha, né? O pessoal fala, mas tem o sinal senoidal, a ondinha. Na ondinha é isso daqui, ó, né? Usando paralelo, você desenhar um surfista aqui, ó, é uma ondinha. Mas deixando aqui as piadinhas à parte, nós temos agora aqui uma imagem de osciloscópio, tá, turma? Então, essa daqui é imagem real, imagem prática. Acredito que vocês já tenham visto, né? Mas só para recordar, ó, o capacitor ele tem essa carga, depois ele vai descarregar, carrega. Aqui não estava esse eixo aqui, turma, ele não representa sinal alternado, tá? Tá começando aqui, é como se fosse zero aqui, dele atinge o valor máximo, depois descarrega. Atinge o valor máximo e descarrega. E assim vai, tá? Então, essa daqui é a forma de onda experimental, essa daqui seria a forma de onda teórica, tá? A professora teórica está um pouco diferente da experimental. Sim, na experimental, o capacitor ele estaria carregando muito mais rápido, tá? Então, nesse ponto aqui, ó, ele já teria carga total. Aqui, ó, o capacitor ele ainda está carregando, daí já vem a descarga.
Tá carregando, já veio a descarga. Por isso que na prática a gente tem que fazer o dimensionamento correto do valor da resistência e da capacitância com a frequência da fonte. Porque se a fonte for muito rápida para o circuito, ela começa a carregar o capacitor e já descarrega ele, sem ele ter carregado totalmente. Aqui tem um caso oposto, não? O capacitor aqui já carregou, só que a fonte continua. Tá? E aqui ele só está mantendo, ele está saturado, ele já carregou, ele não tem mais espaço para carga, ele já está cheio. Aqui talvez ele não tivesse cheio ainda, talvez precisasse de mais um tanto aqui para ter a carga completa. Mas enfim, isso são aspectos mais práticos, né, do circuito. Então por hoje é isso, tá, turma? Eu agradeço a atenção de todos mais uma vez em mais esta aula. Lembrando sempre que em caso de dúvidas, deixe para mim no chat, manda foto, vídeo, foto do caderno, né? Tem aluno que prefere mandar foto do caderno, mas daí escreva uma caneta, tá? Porque senão fica ruim de enxergar. Mandem suas dúvidas que eu esclareço aí a dúvida de todos, tá? Caso não tenham dúvidas, não se esqueçam de fazer aí as listas de exercício, né? Para que vocês não sejam prejudicados, né? Se vocês deixarem passar a lista de exercício, vocês vão ficar sem menção. Então, peço aí que todos fiquem atentos a essa questão das listas. Beleza, turma? Então é isso. Grato pela atenção de todos. Desejo bons estudos e até a próxima.